Aleluia. Tome seu lugar, ainda adorando e glorificando o Cordeiro de Deus, que foi enviado para ser morto por nós. Hoje eu gostaria de usar a palavra que o Senhor Jesus Cristo usou em João 14. Ele usou a palavra morada e não a palavra casa. E eu gostaria de usar esta palavra para o tema desta palavra que o Senhor me deu. Hoje eu gostaria de falar de um tema que vai vincular uma mensagem que eu preguei aqui. Uma irmã, depois de muito tempo que eu havia pregado, e um outro irmão de outra igreja, não daqui da sede, ele falou: pastor, eu não esqueço mais o tema daquela mensagem e nem da mensagem, os vizinhos do inferno. E hoje eu gostaria de falar sobre a última morada dos condenados. Não é um lugar gostoso de querer se estar, mas é aquilo que cada ímpio, que cada desviado, que cada crente mundano, que cada inimigo de Deus está pagando dia após dia no seu carnê. E quando ele vier a óbito, está escrito que o salário do pecado é a morte. Então o ímpio está trabalhando, o desviado está trabalhando, o crente mundano está trabalhando. Alguém de alguma seita, alguém ateu, alguém que odeia a Deus, está trabalhando, preparando a sua morada, preparando o seu lugar. Jesus Cristo, ele falou do texto de Lázaro e do rico, e ele falou daquele rico, e hoje o mundo está cheio de ricos como aquele rico. Pessoas que hoje têm 2, 3, às vezes até 4 casas. Pessoas que eles moram, alguns em condomínios de luxo. Cantores, quer seja sertanejo, quer seja gospel, quer seja o cantor que seja, que hoje pode ter 5, 7 casas. Alguns em lugares luxuosos, que você nem se você vendesse a sua casa, você conseguiria ir lá nem para passear, de tão caro que é o lugar aonde habitam essas pessoas. Eles já moram em lugares aconchegantes aqui. Mas eu aprendi uma coisa, que o céu do ímpio é aqui, o inferno dele vai chegar. E as lutas e o inferno, entre aspas, nosso é aqui, mas o nosso céu está chegando. Jesus Cristo disse: eu vou preparar-vos lugar. Aqui não é o nosso lugar. O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 3, no verso 20 e 21, mas a nossa pátria é o céu, da onde nós aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual na sua manifestação transformará o nosso corpo de vergonha em um corpo glorioso, semelhante ao céu, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas e transformar bilhões e bilhões em apenas um momento. Nós estamos aguardando novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Hoje as pessoas que não querem saber de Deus, hoje eles têm, não digo todos que têm isso que eu vou dizer, são os que não querem saber de Deus. Mas se você convidá-lo para vir para um culto, ele vai dizer que ele não dá. Ele vai ligar o seu ar-condicionado, ele vai ir para a sua sala de cinema, porque muitos têm seu cinema dentro da própria casa, com poltronas, com sala escura e ainda com direito a saquinho de pipoca, tudo isso dentro do seu próprio lar. Pessoas que têm piscinas dentro da sala da sua casa. Tem casas que quando você vê no YouTube, quando você vê na internet, a pessoa mergulha na sala da sua casa e sai do outro lado dentro da piscina da sua casa. Tem pessoas que moram em casas que você fica de queixo caído, só de olhar, não é de ir na casa, só de olhar, de observar as casas que são.
Mas o Salmos capítulo 9, versículo 17 diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. Aquele rico, ele vivia uma vida sem querer saber de Deus. E quando ele morreu, a Bíblia diz que ele acordou no inferno. E quando ele acordou no inferno, quando ele olhou para o seu lado direito, não tinha um sofá para ele, pastor Kleber. Não tinha uma cama para ele poder deitar. Não tinha um bebedouro desse para ele tomar uma água. Não tinha salas para ele poder andar e passear. A sala de cinema do inferno existe. Ela é bem escura, mas não tem telão, não tem pipoca. Os gritos que se ouvem no inferno não são gemidos de mulheres vulgares que fazem filmes de orgia. O gemido que se ouve no inferno não é gemido de imoralidade sexual, é gemido de ai, ai, ai. A sala de cinema do inferno é muito diferente. Os gemidos do inferno são muito diferentes. A pessoa, quando chega no inferno, ele descobre ali, da maneira mais triste, que ele nunca mais poderá mudar de casa, exceto no dia do juízo final, quando ele então vai para o lago de fogo, que é a última morada dos condenados. Hoje em dia, quando você começa a brigar com a sua esposa, você não suporta mais a voz dela, você põe a mão nas costas e fala: estou indo embora. A mulher diz: para onde? Eu vou morar numa outra casa bem longe de você, porque tu é uma encrenca, tu é insuportável. Quantas vezes a mulher não aguenta mais o bafo de onça do marido, aquele marido grosso, animalesco, ela pega a mochila e diz: estou indo embora. Diz: onde você vai? Vim para a casa da minha mãe, para a casa da minha avó, vou alugar uma casa, vou morar no serviço, mas quero ficar longe de ti. Quando você ouve uma mensagem como essa, você diz: eu vou mudar de igreja, eu não quero ficar nesse lugar, eu vou mudar de lugar, eu vou comprar uma casa num outro bairro, numa outra cidade, para ter a desculpa para mudar para uma outra igreja. Hoje nós mudamos para onde nós queremos, hoje nós vamos para o lugar que queremos. Quem quiser mora debaixo da ponte, quem não quiser vende um rim e vai morar num apartamento de luxo. Nós vamos para qualquer lugar, mas no inferno, quando o rico caiu, a Bíblia diz que ele é amarrado de pés e mãos, lançado nas trevas exteriores, e ali não tem garçom para servir o rico. Ali ele pode encontrar um monte de gente condenada também, mas ele não vai encontrar os seus garçons, não vai encontrar aquela empregada, talvez a empregada do rico, que ele zombava dela, que ele humilhava ela, que ele fazia o cachorro fazer cocô na sala, só para a empregada ter que limpar. Talvez essa empregada, ele vai caçar lá no inferno, e ela não vai estar lá, porque ela era crente. Ela não vai estar no inferno, porque ela adorava o único Deus verdadeiro. O rico, a Bíblia diz: ai dos ricos, porque já tem o seu consumo. Eu gostaria de ser tudo que pudesse ser nesta terra, menos rico, porque a Bíblia diz: ai dos ricos, ai dos ricos. Vamos aprender, não é bem-aventurado os ricos. Jesus diz: ai de quem foi rico. Porque o rico tem dinheiro, que se juntassem, poderia saciar a fome de muita gente pobre. Porque os ricos e poderosos têm dinheiro, que se juntassem, não precisava de fazer uso da flauta do Michael Jackson, não. Mas se cada um quisesse fazer uma vaquinha, esses dias atrás, o procurador da República, Deltan Dallagnol, foi condenado. Fizeram uma condenação, que eu não vou entrar em detalhes aqui, e deu 75 mil. Em 2 dias fizeram uma vaquinha, e já tinha pago 75 mil e sobrou dinheiro. Depois foi feito mais uma outra vaquinha para um outro ministro, um outro deputado. E eles fazem, em 2 minutos, eles têm dinheiro demais para poder fazer. Se quisesse fazer vaquinha, não existiria favela no Brasil, porque é muito dinheiro na mão de pouca gente. É muito dinheiro na mão de quem não pensa no próximo. É muito dinheiro na
exploda. Enquanto a gente se explodir, Pompeia e SAMU esteja de greve. Não estão preocupados conosco, mas há um Deus no céu que tem cuidado de nós. Aleluia. Quando o rico chegou no inferno, não tinha poodle, não tinha cachorro de estimação, não tinha gato siamês. E a pessoa pensa: amanhã eu vou mudar daqui. Amanhã, aqui não é lugar para mim não. Amanhã eu vou mudar daqui. E esse é o pior problema do inferno. É que é um lugar que não é o seu lugar. Deus Cristo diz em Mateus 25:41: apartai-vos de mim, malditos, para o inferno que eu preparei para o diabo e os seus anjos. Na minha casa tem uma casinha para o cachorro. Eu não vou conseguir dormir lá. Não é o meu lugar. A casa, digamos que a irmã Valdenice tivesse feito uma casa para a irmã Valdenice, com um teto de 1,80 m, ela vai andar tranquila. Talvez o pastor Câmbio não andaria. Talvez o Leandro não andaria. Talvez o Eliane, então, teria que andar encurvado. É uma casa que eles vão morar, mas não tem incomodado, porque não é uma casa para eles. E quando a gente está num lugar que a gente não gostaria de estar, você não vê a hora de ir embora para casa, mesmo sendo bem cuidado. Se você ficar em outro lugar, você quer vir embora para sua casa, ainda mais sendo um lugar que você não gostaria de estar. Vamos, irmãos, preparar um quarto para nós. Eu sei que isso não é só para nós. Preparar um quarto para nós, colocaram toalhas separadas, uma para mim, uma para minha filha, para minha esposa, e foi colocando tudo separadinho, aquela foto da família na porta do quarto, e colocou: sejam muito bem-vindos. Parecia coisa de hotel, mas irmão, por melhor que nos trate, nada é igual à sua casa. Eu disse para eles: irmãos, muito obrigado pelo carinho de vocês. Só que na nossa casa, você chega, você pode pôr o pé no sofá, você fica à vontade, você não vai pôr o pé no sofá na casa dos outros. Então, por mais que você seja tratado como um príncipe, como um rei, você não está na sua casa. Agora, e quando você está num lugar onde você não é bem tratado, onde você é amarrado de pé e de mão, onde você é atormentado, o bicho come, o bicho entra pelo seu olho e começa a andar dentro de você, e você está amarrado, diz a Bíblia, de pé e de mão, e você não consegue fazer isso, e você sente aquele bicho andando dentro de você. Evangelho de Marcos capítulo 9, Jesus Cristo disse: aonde um bicho come, o verme anda, e a pessoa não morre. Inferno é isso. Inferno não é essa piada que o povo faz na internet para enganar você e achar que você não tem de se cuidar. Sabe quando você é amarrada para fazer uma cirurgia porque acabou a anestesia no meio da cirurgia, e de repente ele sai, ficou algum sangue na sala e vem um mosquitinho em você? Sabe quando vem o pernilongo e você bate na cabeça, empurra daqui, empurra dali? Sabe quando você pensa: quem é para poder fazer isso? E quando você sente um verme andando dentro de você, que negócio agoniante, ele está andando dentro de você. Jesus Cristo disse: o verme come, mas a pessoa não morre. Se você sentiu, tem mulher que quando vê um bigato, ai credo, não vou almoçar mais, não vou jantar mais. Ela vê um bigato, essa madame, essa desviada, essa ímpia, essa mundana, quero ver ela dizer para Jesus: eu não quero esse bigato, porque o bigato vai comer. Quem que o bigato vai comer? Apocalipse 21:8 diz: os tímidos, os abomináveis. Vocês sabem quem são os abomináveis, né? Não tem ninguém de inocente aqui, né? Os incrédulos, os feiticeiros, os mentirosos. A Bíblia diz: os mentirosos e os que amam também a mentira, os cães, os desviados, os sodomitas, os ladrões, os roubadores,
essas pessoas, o bicho vai comer. Tenta imaginar na sua cabeça. Tenta imaginar. Se o pernilongo que só posa de você, dá uma picadinha, já te incomoda. Tenta imaginar. Eu vi um vídeo na internet. Os vermes andavam dentro do olho do homem. O homem estava vivo. Eles iam fazer uma cirurgia para tirar aquele verme. É desse mesmo jeitinho. A pessoa vai estar viva. E aqueles vermes parecendo lombiguinhas pequenas andando dentro do olho do homem. E eu vi um verme, depois vi outro. Vi vários vermes. Até que chegou o cirurgião. Quem é da medicina já deve ter visto esse vídeo. Até que chegou o cirurgião. E ele vem com algo tipo de uma mini pinça. E ele consegue entrar lá. E ele puxa e vai saindo aquele verme de dentro do olho da pessoa. Com a pessoa viva. Com o olho mexer. Jamais queira entrar no inferno. Quem briga com a mulher vai para onde que é hoje? Quem briga com o marido vai para onde que é hoje? Quem não aguenta ver o pai chamando atenção, mas chamando atenção, eu não vejo a hora de casar e sair desse inferno dessa casa. Você vai para onde você quer hoje em dia? Aqui no Brasil estão tentando barrar o nosso direito de ir e vir, mas você ainda anda. Saiu da sua casa e veio aqui. Se a sua casa vai trabalhar, lá no inferno você não vai andar para onde você quer. Lá não tem artigo 5º da lei, não tem artigo 21º, não tem artigo 40º, não tem artigo nenhum. Lá quem manda é Jeová. É uma morada que ninguém vai querer ir para lá. É uma morada que todo mundo que puder escapar vai querer escapar. É um lugar de tormento. É um lugar onde o arrependimento vai vir de verdade. Arrependimento de verdade, não é remorso. Aqui você comete pecado, se houver uma pregação dessa, dá um remorso. Amanhã você está fazendo de novo. Isso é remorso. Aqui você fala mal do pastor, você fala mal da sua mãe, do seu pai, do irmão, da irmã. Fala mal do chuveiro que vai corrigir você, que está zanzando aí fora, igual desenfreado. Fala mal! Aí daqui a pouco você ouve uma mensagem dessa, dá um remorso, eu não devia ter feito isso. Mas amanhã está fazendo de novo. Lá vai ter arrependimento. Lá você vai dizer, eu sabia que eu não podia ter feito isso. Senhor, me tira daqui. Porque se o Senhor me tirar, eu nunca mais volto a fazer. Será que essa vai ser a sua palavra? Porque eu estudei algo sobre o rico. Estudei algo interessante. Eu vou vendo tudo que o rico pediu em Lucas 16. O rico, diz a Bíblia, obrigado. O rico diz a Bíblia Sagrada, que ele falou, pai Abraão, manda que Lázaro venha e molhe com a ponta do dedo a minha língua. Ele disse, pai Abraão, manda que Lázaro vá na casa dos meus irmãos. Ele pedia tudo. O que você pediria? Primeira coisa, me tira daqui. Mas ele não pediu para tirar ele de lá. Sabe por que ele não pediu? Porque ele sabia que ele merecia estar naquele lugar. Quem chegar no inferno vai saber por que está ali. Ninguém vai estar desavisado. Ainda mais se for dos gideões da fé. A não ser se você é aquele que falta no culto para lá e para cá. Porque fora isso, irmão, até esses dias atrás deu uma oportunidade para o Azaf pregar aqui. Quantos anos tem o Azaf? 11 anos. Deu oportunidade para o Azaf poder pregar aqui uma sexta-feira. Quem faltou, perdeu. Ele começou a pregar, sabe o que ele pregou? Mateus 19:9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, a não ser por adultério e casar com outra, comete adultério. E irmão, se começou a pregar Malaquias 2, o Senhor aborrece o divórcio, o Senhor aborrece o adultério. Uma criança de 11 anos, irmão, aqui até criança, Deus tem para poder falar com você, dizendo, assim te diz o Senhor, escapa-te pela tua alma. Às vezes nós achamos que a criança vai pregar Davi matou Golias. Estamos achando que vamos pregar, a criança vai dizer
Aí então Davi pegou uma funda, pegou uma pedrinha e viu. Irmão, não foi isso não, irmão. Eu estava aqui no culto. Não tem negócio de Davi pegou uma pedrinha e bateu na testinha do gigantão e o gigantão caiu pro chãozinho, não. Ele pegou o microfone e começou a falar de adúlteros, de adultério, de quem abandona a esposa, de quem abandona o marido e de como Deus vai tratar. Louvado seja teu nome, Senhor, aleluia. Dá a impressão de um Deus que gosta de sofrimento para criar um lugar desse, irmão. Mas Deus criou esse lugar. Eu gosto ou não gosto, esse lugar existe. Você torça o bico ou você dê risada, esse lugar existe. Se você dizimar ou não dizimar, o lugar existe. Se você trai a sua esposa ou o seu marido, esse lugar existe. Se você fica se masturbando, praticando sexo solitário ou outro tipo de coisa, esse lugar existe. Se você vê pornografia de manhã, de tarde, de noite no seu celular, esse lugar não vai deixar de existir para você nem para lá, não. O lugar existe e está preparado para esperar você. E quem a chamar vai se ver com Deus. Sabe por quê, meus queridos? Se Deus cria um lugar desse, mesmo assim tem estuprador. Deus cria um lugar desse, e mesmo assim tem gente falando na gíria, Deus xingando Deus, falando mal de Deus, dizendo mal de Deus. Imagina se não tem o inferno, irmão. O inferno tem de ser criado, e foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas tem muita gente implorando para ir para o inferno. Eu só queria dizer isso. Você que chegar lá, nunca mais sairá de lá. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo de número 14, versículo 9 ao 11, que a pessoa nunca mais sairá de lá e não terá nem repouso nem de dia e nem de noite. O que não vai ter na casa do ímpio que for para o inferno? Não vai ter uma geladeira, não vai ter um copo d'água, não vai ter o pai e nem a mãe para consolar, não vai ter aquela esposa que você não via a hora de se livrar dela, não vai ter aquele marido que você dizia que era o seu tormento, que foi a pior coisa que você fez foi casar com ele. Não vai ter luxo, não terá lugar para descansar, não vai ter o sol de dia e nem o clarão da lua de noite. Sabe quando acaba a energia, o seu celular está sem bateria e você não tem fósforo e nem vela em casa, e é aquele breu, e qualquer barulhinho você se preocupa, já olha do lado. Sabe quando você está de madrugada, para orar de madrugada, não tem ninguém na sua casa, e no meio da oração de madrugada acaba a energia, você ouve um barulho, te olha de lado, lá você vai ouvir muito barulho, e você não vai saber de onde é que vem o barulho. Você vai ouvir muito gemido, e não vai nem saber de quem que é esse gemido, que a Bíblia diz é a negridão das trevas. E talvez você pense que eu estou fazendo um roteiro de filme de terror. Nenhum filme de terror chega a 5% do inferno. Ninguém aqui faz ideia do que é. Se vocês fizessem ideia, cada crente ganha uma alma por mês, principalmente a sua própria família. Se nós fizéssemos ideia do que é o inferno, alguém pode tocar o microfone para mim? Se nós fizéssemos ideia do que é o inferno, nós entenderíamos que o inferno, ele é um lugar que eu e você precisamos de se esconder dele, fugir dele, escapar dele. Eu entendo, um minuto só, cara, resolveu. Eu entendo, obrigado. Eu entendo que muita gente não faz ideia do que é o inferno. E eu falei com o Senhor, está fazendo uma apresentação tão linda da Páscoa. É essa palavra que o Senhor quer que eu pregue. Eu queria pregar sobre o poder das línguas estranhas, o mistério das línguas estranhas, a edificação que vem para quem é batizado e fala em mistérios. Mas o Senhor, eu rodei para lá, rodei para cá. Eu vim aqui ontem na vigília, Deus confirmou a mensagem.
Hoje eu abri a Bíblia, caiu no texto e falei assim, esse texto, qual que é o outro texto? Eu abri a Bíblia, 31.633 versículo, caiu no versículo, eu falei, Senhor, e o Senhor falou comigo, não adianta fazer igual os falsos profetas na época do profeta Jeremias, que a Bíblia diz que eles gritavam paz, quando a espada estava vindo. Eles gritavam paz, Deus diz assim, ai dos profetas que diz paz, quando eu estou enviando a espada. E Deus diz, fala da espada, porque Satanás está arrastando muita gente. Tem pessoas aqui que o seu nome já está escrito no inferno. E Deus me mandou hoje como um mensageiro, como um anjo de Deus, para ajudar a arrancar o seu nome de lá. Tem pessoas que o seu nome, pela vida que você vive, já está no inferno. Você já está escrito nas vidas dos condenados. E é você, é com você que Deus está falando. Porque Deus corrige e disciplina quem Ele ama e quer salvar. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia, glória. Você vai ter tanta saudade no inferno. Tanta saudade. O rico disse, eu tenho 5 irmãos. Ele lembrava dos irmãos dele. E eles moram lá na minha casa, manda estar na minha casa. Falar com os meus irmãos. Você vai ter saudade. Quantos cultos você fica em casa? Quantos cultos você não faz questão de pisar o pé na igreja? Depois aquela irmã vem querer me abraçar, vem querer dar paizinho para mim, e eu tal de pega na mão, de abraça daqui, abraça dali, sai do seu lugar, abraça seu irmão. Nossa, você vai chegar lá. E você vai sentir muita falta do abraço desse irmão. Você vai sentir falta daquele irmão chato que ora. Sabe aquele irmão assim, estilo Luiz Teixeira, Sandra? Meu Deus! Abençoa meu irmão! Sabe aquele irmão que você fala, nossa, esse irmão tem que ir tão alto assim? Você vai estar no inferno e vai dizer, Senhor, eu queria tanto Luiz Teixeira para abraçar ele. Eu queria tanto aquele irmão aqui, para ele poder abraçar ela. Mas você não vai ter. Será você e a tua consciência culpada. Será você e a tua consciência invejosa, egoísta. Será você e o diabo. Será você e os demônios. Você não terá amigos. Você vai morar com demônios. Jesus Cristo disse, apartai-vos de mim para o lago de fogo, para o fogo eterno, para o diabo e os seus anjos. Então você vai morar aonde eles vão morar. Não tem escapatória. Não existe um purgatório, como eles dizem. Quem crê será salvo. E quem não crê nessa pregação será condenado. Mas Jesus Cristo, Ele olha para você, meu irmão e minha irmã. Quantos pagam aluguel aqui? Não precisa ter vergonha não, levanta a mão. Quantos pagam aluguel aqui? Todo mundo paga aluguel, levanta a mão aqui. Aí em cima, aqui embaixo, todo mundo paga aluguel. O apóstolo Paulo não pagava aluguel. Atos capítulo 28, versículo 14 ao 16. E Atos 28, 30, fala que o apóstolo Paulo pagava aluguel. Talvez hoje você não tenha uma casa para morar. Talvez hoje vem contas de água uma atrás da outra. E a conta de água vem chegando. E numa das contas vem marcando assim, ó, sujeito a corte. Pague as contas vencidas, você vai ter água para beber. Talvez já cortaram a sua luz 2 ou 3 vezes. Talvez teve que sair de uma casa boa, como Moisés morava no palácio, e fugindo de Faraó, foi pelo deserto até chegar em Midian, e foi morar de favor na casa de Jetro. Talvez você mora de favor, vai Eliseu morou um tempo de favor na casa daquela sunamita. Talvez você não tenha uma casa para morar. Talvez